tudo bem? Nós estamos no nosso sexto encontro. Eu sou a professora Jeane Castro e nós estaremos aqui finalizando os conteúdos preparados para a nossa primeira avaliação, que a gente chama aqui na Uniteams e no projeto Tô Graduado de A1. Tudo bem? Então vamos lá. Vou compartilhar com vocês os nossos slides, material que a gente preparou para hoje. Vamos lá, deixar no modo apresentação, para que fique aqui mais visível para vocês, que muitas vezes aí assistem as nossas aulas pelo computador, pelo celular, então dessa forma fica mais fácil aí a visualização, tudo bem? Então vamos lá. No nosso encontro anterior, nós projetamos que esse encontro trabalharia sobre as críticas às ciências contemporâneas que levaram alguns pesquisadores a sugerirem pressupostos de uma ciência pós-moderna. Não foi isso? Então, nós estamos hoje no capítulo 3 e o nosso assunto é a ciência contemporânea. Então, vamos lá. A ciência na contemporaneidade. Então, para que você possa compreender o desafio atual da ciência de reintegrar os diversos saberes e campos do conhecimento, é preciso observar o delineamento de uma nova postura epistemológica. Nomes difíceis, mas a gente vai se familiarizando com cada um deles. Então, a palavra epistemologia é composta por dois termos gregos: episteme, que significa ciência, conhecimento, e logia, vinda de logos, ou seja, o discurso. Então, é a ciência do discurso. A epistemologia é, portanto, um discurso filosófico sobre a ciência, seus limites e os seus métodos. Então, quando a gente ouve os pesquisadores falando qual é a sua postura epistemológica, então qual é o seu posicionamento em relação à ciência, que linha de pensamento você segue. Então, isso tudo tem relação com os tipos de pesquisa que você realiza, com os tipos de métodos que você utiliza nas suas pesquisas e com o tipo de investigação que você pretende realizar. Vocês perceberam que tudo vai se encaixando dentro desse discurso, dentro dessa nova forma de pensar a ciência, especificamente agora, nesse momento atual? Então, assim, a abordagem da pesquisa em ciências humanas e sociais, que é o nosso caso aqui no curso de gestão pública, e nos demais campos do conhecimento, ele deve superar o isolamento das diversas disciplinas e procurar estabelecer um diálogo entre elas. Então, o que a nossa apostila quis discutir com essa nova forma de pensar, com essa nova epistemologia que está presente na nossa realidade atual? É que vocês viram lá nos primeiros autores que desenvolveram os seus métodos, eles dialogavam, eles estudavam sobre um determinado conhecimento. Eles, muitas vezes, avançavam em outros momentos da vida dele por outras pesquisas, por outros campos, mas eram de formas isoladas. Então, qual é o grande desafio da contemporaneidade? É dialogar os conhecimentos. Como eu falei para vocês, vocês não irão ter a disciplina de TCC, que é aquele trabalho de conclusão de curso que geralmente exige essa disciplina de metodologia científica. Mas só para vocês perceberem que mesmo não tendo essa disciplina, vocês irão utilizar esses conhecimentos que estão sendo desenvolvidos aqui nessa disciplina quando vocês forem desenvolver as atividades de cada uma das disciplinas que vocês forem fazer.
Então, sempre que vocês forem desenvolver esses trabalhos, vocês não irão trabalhar os assuntos de forma isolada. Você vai perceber que numa disciplina X, você vai usar o conhecimento que você obteve na disciplina Y e na disciplina Z, e você vai sempre com foco na disciplina que você está desenvolvendo, mas fazendo conexões com os outros estudos. É sobre isso que trata essa dialética, essa conexão entre vários conhecimentos. E a nossa sociedade atual, ela exige isso, ela exige um profissional polivalente, interdisciplinar, que dialogue os conhecimentos para que eles possam fazer sentidos na atualidade. Então, de acordo com o Demo, Pedro Demo, 2001, somente pode ser tomada como pesquisa interdisciplinar aquela composta por especialistas diversificados, de preferência oriundos de áreas opostas, ou seja, é necessário que as várias áreas do conhecimento estejam presentes no grupo interdisciplinar. Essa forma de analisar interdisciplinarmente não significa que a gente deva procurar apenas autores ou opiniões opostas, mas eu posso interdisciplinarmente dialogar autores que trabalham de formas diferentes aquilo que está sendo estudado. Então, não é necessariamente oposta, mas de forma diferente, em contextos diferentes, em uma abordagem diferente, tá? É muito interessante que a gente não fique dentro de uma bolha e analise o nosso problema. Quando eu falo problema, um questionamento, algo que eu quero conhecer mais. Esse é o meu problema. Então, eu posso conhecer esse problema em diferentes vertentes, de diferentes perspectivas, tá? Quando eu falo perspectiva, eu posso olhar de uma forma, depois, num outro momento, olhar de outra, com novos atores diferentes. Então, vamos lá. A ciência e não ciência, como demarcar? Lembra que desde o início a gente tem esse questionamento, o que é ciência, o que não é ciência, qual é o conhecimento que deve ser valorizado, é somente aquilo que é considerado ciência, o conhecimento da vida cotidiana deve ser desconsiderado? Vamos colocando essas dúvidas na cabeça de vocês para que a gente vá moldando aí o nosso olhar e não descartando as possibilidades, tá? Entendemos que a ciência, em seu desenvolvimento histórico, sempre foi uma busca contínua de soluções para os problemas da humanidade. Esse é o foco das ciências. Então, Cauchy afirma que a ciência ela busca de forma sistemática revisar as teorias fundamentais em evidências do passado, reformulando-as por meio de análises de uma coerência interna, submetendo-as a uma revisão crítica, estabelecendo relações e confrontando-as com outras teorias, formulando novas hipóteses e propondo condições o máximo seguras para a sua testabilidade. Vocês conseguiram perceber que as ciências, ela busca de forma sistemática diferentes possibilidades. Então, o resultado crítico do confronto empírico, que é aquilo que nós vivemos no cotidiano de forma não científica, e o teórico, que poderá dizer se há ou não um novo conhecimento, que terá aceitação provisória. Esse é um aspecto que traz muitas informações. O primeiro, ele fala o resultado crítico do confronto empírico com o teórico.
Então, eu tenho empírico, que é aquilo que faz parte da nossa vida comum, da nossa vida cotidiana, de como a gente faz, sem necessariamente pensar que está fazendo aquilo. Eu devo desconsiderar esse conhecimento? De forma alguma. Esse conhecimento é um conhecimento válido que muitas vezes foram passados de geração para geração e que, em alguma medida, ela tem um teor, ela tem um determinado teor científico, porque se foi passado de uma geração para outra, é porque deu certo, é porque teve uma determinada lógica. O que diferencia esse conhecimento empírico do conhecimento teórico é que o conhecimento teórico ele foi analisado intencionalmente, ele foi testado, ele foi escrito, ele teve um método que descreveu o processo, as condições em que esse determinado objeto foi analisado. Então, o que diferencia o senso comum do conhecimento científico é essa testabilidade, é esse registrar como o evento ou o objeto ou o contexto foi analisado. E ele traz uma terceira informação que é muito importante, que apesar do conhecimento científico ser um conhecimento válido e aceitável, eu, como pesquisadora, tenho que ter em mente que ele pode ser um conhecimento provisório. Por que provisório? Provisório porque ele pode explicar uma determinada situação no momento atual. Mas à medida que os fenômenos vão sofrendo modificações, que as culturas vão passando por modificações, aquilo que eu identifiquei num determinado momento, quando é analisado num momento futuro, ele pode ter outros resultados. Por isso que o conhecimento é provisório. Ele é uma verdade provisória, porque ela explica um momento atual dentro de condições específicas. Se as condições mudarem, se os eventos mudarem, ela pode ser novamente investigada e eu posso obter novas verdades. A ciência, portanto, é capaz de fornecer respostas confiáveis aos problemas humanos. Lembra? Ela é confiável, mas ela é provisória. Exatamente por procurar ser metódica, por eu procurar explicar exatamente como cada uma das etapas foi realizada. Uma preocupação constante da ciência é o aperfeiçoamento e a correção dos seus métodos de investigação. Quando a gente fala correção, é a adaptação à realidade. Então, muitas vezes um método é adequado para uma determinada situação e para outras esses métodos têm que ser adaptados, têm que ser repensados. Então, cada ramo desse conhecimento busca definir os métodos mais confiáveis e possibilitam eliminar com agilidade os erros, os quais permitem melhores condições de crítica objetiva a ser desenvolvida por uma comunidade científica. Então, certamente deve ter ficado mais claro para você o patamar atual que a ciência alcançou. E agora, cada um de vocês possivelmente pode se posicionar criticamente sobre o conhecimento científico e não apenas aceitá-lo como uma verdade absoluta. Então, se alguém chegar para você e falar assim, olha, determinada situação é desse jeito e eu não posso mudar. Então, busque dialogar com essa pessoa e não aceitar essa verdade, porque essa verdade, em condições diferentes, ela pode sofrer alterações. Então, dessa forma, você, como futuro pesquisador ou profissional da área de vocês, será parte da construção desse conhecimento, tornando-o ainda mais confiável e criticável. Então, pessoal, com essa indagação,
eu convido vocês a rever todo o material que foi estudado, a revisitar aí os textos que foram produzidos, a testar cada uma dessas situações, a questionar, e nós estaremos juntos no nosso encontro via Meet, que eu convido vocês, cada um de vocês, para estar participando, para a gente tirar dúvida no fórum, nesse momento do Meet, e na resolução das atividades. Façam uma vez, façam outra vez, procurem fazer exercícios semelhantes que tem na nossa apostila também. Tudo isso vai fazer com que esse conhecimento, esse novo conhecimento, ele se torne mais tranquilo para vocês e vocês possam desfrutar de cada um desses conhecimentos que foram desenvolvidos aqui ao longo dos nossos encontros. Um forte abraço para vocês.